gente, meu nome é Jaqueline Carrilli. Eu me iniciei no Kundalini Yoga há 8 anos e pratico yoga há 16 anos. Minha vida realmente mudou muito desde que eu iniciei a praticar yoga. E depois que eu fiz a formação, realmente assim foi uma grande explosão que aconteceu na minha mente, né? Muitos pontos de vista foram transmutados a partir da formação. Eu já vinha me transformando, é claro, desde que eu comecei a praticar yoga. E o meu caminho, assim, nessa questão de entender o sentido da vida, de entender por que as coisas acontecem como acontecem, iniciou quando eu tinha 11 anos de idade. Por que quando eu tinha 11 anos de idade? Certo dia, falo para minha mãe, mãe, eu vou ali na igreja católica, saber como é que é o esquema das aulas de violão, quanto é que é. E aí, fui lá. Só que, na verdade, eu menti para ela. Eu estava indo numa casa espírita. Eu tinha uma coleguinha na escola que era espírita e fiquei bastante curiosa, né, para entender mais sobre isso. E na minha casa não tinha muito esses papos assim de religião. Eu estudava em colégio de freiras, estudei em colégio de freiras até mais ou menos essa idade, um pouco mais, acho que uns 12, 13 anos. De freira a freira mesmo foi até os 11, né? Depois eu fui para um outro que tinha só o nome, como se fosse escola de freiras, mas não era. E aí eu sempre fui muito sensível a fenômenos, né? De realmente ouvir coisas, sentir coisas, ver coisas. E fui nessa casa espírita. A única coisa que eu me lembro dessa experiência é que eu entrei no local, uma pessoa me recebeu e perguntou, né? Você está sozinha? Não tem ninguém com você? Vai chegar alguém? Eu falei, não, eu vim sozinha mesmo. Ah, tá, então pode sentar ali que já a gente vai começar. E aí as pessoas sentaram lá na mesa, né? Era aquele centro kardecista, mesa branca. Quer dizer, nem sei se era mesmo, né? Porque eu fui total, assim, eu passei em frente ao local e me deu vontade de ir, né? E aí foi que eu fui falar com a minha mãe isso. E daí as pessoas lá da frente, né, iniciaram a sessão, falaram que a gente fechar os olhos para entrar numa harmonização, uma meditação. E depois disso, o que eu lembro é de alguém ao meu lado falando, tá, agora você pode ir abrir os olhos, encerramos, pode ir para sua casa. E quando eu olhei para o lado, não tinha ninguém do meu lado. Então, eu realmente não sei o que foi dessa experiência, talvez um dia eu saiba. Mas foi muito curioso e ao longo da minha vida eu tive muitos altos e baixos, né, no que diz a essa conexão com o universo. Já tive momentos mais cética, já tive momentos mais crente, né? E o fato é que tudo isso faz parte, né? Às vezes a gente precisa realmente questionar as coisas para não seguir naquela fé cega. Mas também é muito bom quando a gente simplesmente confia na nossa intuição, né? Eu, uma criança de 11 anos, fui parar num centro espírita porque no meu coração pulsava esse desejo de saber mais sobre aquela religião da minha colega que ela não falava muito. E provavelmente não falava muito até por uma orientação da família mesmo, né? Já que ela estava num colégio de freiras. E imagina, se hoje ainda há muito preconceito com relação... Não vou nem entrar no mérito de religião, porque o preconceito é com relação à espiritualidade. As pessoas não entendem
que nós somos um espírito vivendo uma experiência material. Nós não somos seres humanos para nos elevar e evoluir. Não, nós já somos evoluídos o suficiente. Porém, enquanto matéria, temos limitações. E aí eu vou contar uma historinha do que talvez seja a origem dessas limitações. É uma história meio mítica, mas que para mim tem muita verdade nela. Disse que todo ser humano já foi Deus, né? Todos nós já fomos deuses. E que por abusar dos nossos poderes, instâncias maiores, né, uma hierarquia maior do que a nossa, determinou que esses nossos poderes seriam escondidos de nós. E eles reunidos estavam lá discutindo, mas onde que a gente vai esconder? Vamos esconder no fundo do mar? Não, eles um dia vão descobrir, eles vão encontrar. Então, vamos esconder lá nos confins do universo? Não, eles vão encontrar. Vamos esconder dentro da terra, cavar e enterrar? Não, eles também vão encontrar. Tá, mas então onde nós vamos esconder esses poderes? Vamos esconder dentro do coração deles. Então, tudo que nós precisamos está dentro de nós. E a Kundalini é uma representação desse poder que nós possuímos. É uma denominação, é uma forma de falar desse fantástico poder que nós possuímos. Então, Bela, você conseguiu baixar? Consegui. Consigo compartilhar. Só não podemos esquecer que a gente vai divulgar isso em áudio, tá bom? Então... Tá ótimo. Eu fiz, na verdade, gente, essa apresentação eu vou contar para vocês. Como eu comecei falando, eu me iniciei no Kundalini Yoga há 12 anos. Mas, com 11 anos, eu comecei a me interessar pela história da humanidade, sei lá como é que eu posso falar isso. Então, eu sempre gostei muito de ler. Desde muito nova eu me interessava, sem nem ter ninguém que falava sobre meditação e yoga, eu me interessava. Quando eu via na televisão alguma coisa relacionada ao Egito, à Índia, ao Oriente, aquilo me chamava muita atenção, mesmo sem ter nenhuma correlação de pessoas próximas a mim. Então, como eu gosto muito disso, e desde que eu fiz a formação de Kundalini Yoga, eu fiz várias outras formações na área terapêutica relacionadas à física quântica, xamanismo. Então, realmente, assim, eu começo a falar e começo a fazer vínculos, conexões, e eu começo a falar de uma coisa, daqui a pouco eu estou falando de outra. A minha mente é realmente assim, uma profusão, eu vou só recebendo os conhecimentos e vou indo. E, então, para ficar um pouco mais certinha, não estourar o nosso tempo e não viajar demais nas ideias, é que eu coloquei essa apresentação para orientar aí a minha fala, para não correr o risco, né, de falar demais. Então, pode passar já para o próximo, Bela, por favor. Então, a gente vai falar sobre Kundalini Shakti e os 4 elementos. A gente vai falar de 4 elementos apenas por uma questão mais prática, porque a gente sabe que são 5 elementos, mas dependendo da linha de conhecimento, tem mais elementos, como na medicina chinesa, né? Eles têm 7 elementos, se eu não me engano. 7 ou 9, eu sempre confundo. Então, a gente pegou 4 elementos, porque esses 4 elementos são os elementos que estão mais conectados com
a matéria, né? Então, esse é o segundo, né? Você consegue deixar ele mais na tela? Ele é um quadradinho. Tá. Acho que pode pôr 50% ali de taxa de visualização. Vai ficar legal. Aí, perfeito. Então, a energia Kundalini é essa energia da criação. Quando ela está ativa no nosso corpo, ela flui por todo o universo, integrando céu e terra, yin e yang, e é conhecida como fogo serpentino. É por isso que teve uma colega que me perguntou: a Kundalini está relacionada à energia do fogo, né? E aí eu expliquei que se fosse para relacionar a Kundalini com algum dos elementos, com a energia de algum dos elementos, o mais correto seria conectar com o elemento terra, porque a Kundalini ela está em muitas pessoas adormecida no primeiro chakra. Tudo inicia a partir do primeiro chakra. E o primeiro chakra é o elemento terra. Porém, a Kundalini, ela concentra todos os elementos, não só os 5, ou os 7, ou os 9 elementos que a gente conhece e que são utilizados nas medicinas, mas, inclusive, aqueles elementos que a gente não detém conhecimento, tá? Que são os elementos mais sutis, os elementos etéreos. A gente fala apenas do éter, né? Então, ela é conhecida desde a antiguidade como esse fogo serpentino, então ela pode ser tanto associada com o elemento fogo, de uma forma bem simplificada, quanto com o elemento terra, tá? Eu vejo que o mais adequado é associar com o elemento terra, quando a gente quer simplificar, mas para entender a real concepção e associar Kundalini com os elementos, seria com todos os elementos, porque ela é essa energia criadora. Tá? Então, pode descer, Bela, e a gente sabe que para a gente precisa estar com esses elementos todos equilibrados nos nossos corpos, né? Então, Kundalini Yoga, essa aí é uma postura bem bacana, chamada Varuyas Kriya. É uma postura que nos leva aí a realmente perceber a concentração de todos os corpos, trabalhando a partir do 10º corpo. Mas pode passar, que eu já estava viajando nas ideias. Era só para abrir o Kundalini Yoga. Então, na mitologia hindu, por que falar em Kundalini Shakti? Né? Porque Shakti é a energia feminina, que está relacionada com a Mãe Terra. Entenderam agora por que eu julgo, né? O meu ponto de vista é que é mais adequado associar a Kundalini com o elemento terra? No seu princípio, na sua concepção inicial, né? E a Shakti é a deusa detentora do poder de gerar a vida. Ela é a companheira de Shiva, que é o deus da destruição. Mas por que o deus da destruição? Ele também é o deus da construção. Porque muitas vezes, para a gente construir algo, a gente precisa destruir algo primeiro, né? Então, Shiva seria a polaridade masculina desse poder de criação. Seria a semente que vai fecundar a terra, né? Então, a Kundalini é essa energia do poder sagrado, da maternidade e da sexualidade que dá origem a toda a criação. Há muita confusão, né, tanto com o termo Kundalini e com o termo Tantra, de associar de modo muito mundano ao sexo. Só que, na concepção sagrada, o sexo é a energia criadora. Tanto que, quando orientadas
a uma expansão de consciência, realizam o ato sexual de modo consciente e sacralizado, essas duas pessoas experimentam uma grande transformação em suas vidas. Elas conseguem evoluir, elas conseguem evoluir no sentido material, tá? Porque eu realmente não acredito que, enquanto espíritos, nós precisamos evoluir. E quando se fala de um sexo sagrado, a gente não está falando de uma coisa de que você vai rezar, mas não. É simplesmente de ter aquela presença. E essa presença é algo que nós precisamos exercitar constantemente. Pode ir para o próximo, Bela, por favor. Então, tudo na criação é energia. Cada ser e elemento tem seu vórtice energético. Então, cada elemento desses representa um aspecto do poder da criação. Assim como a luz refratada, fragmentada, ela vai apresentar 7 cores, a energia, ela tem também os seus aspectos, suas cores, vamos colocar dessa forma, né? Então, a sabedoria ancestral do Egito e da Índia fundamentava essa teoria em práticas energéticas e espirituais. Na verdade, fundamentava a teoria, né, todo o conhecimento teórico indiano e egípcio era fundamentado nas práticas energéticas e espirituais para a experienciação dessa poderosa energia denominada Kundalini. Como é que era antigamente, há milênios e milênios, né? Hoje, cada vez mais a física quântica está demonstrando coisas que esses antigos sábios, esses sábios milenares, documentaram numa forma mais oral de passar o conhecimento, né? Então, somente muito tempo depois é que veio realmente a documentação pela escrita, mas temos desenhos, temos aí os guardiões do conhecimento que vão passando de geração para geração, e era tudo com base na observação e na experienciação, né? Eles estavam ali presentes, então eles tinham essa capacidade, essa facilidade, na verdade, de acessar essa habilidade, né? Então, qualquer um de nós temos essa habilidade. Qualquer um de nós podemos projetar e visualizar o movimento dos nossos chakras, enxergar, equilibrar, né? Tem um conto também muito antigo de um homem que foi deixado numa ilha e, a partir dali, ele teve toda a concepção filosófica da vida, né? Porque ele estava sozinho. Então, ele era obrigado a estar presente, né? Porque senão ele pirava. Se ele ficasse concentrado no passado ou no futuro, ele pirava. Então, ele escolheu manter-se no presente. O que nos difere desses sábios antigos? É a quantidade de distrações que nós temos. E aí, agora eu vou aproveitar para falar de uma coisa que é assim, o nosso workshop, nossa jornada, nossa vivência, ela tem 3 horas de duração, né? Todo sábado, 3 horas, um encontro de 3 horas. E aí, para algumas pessoas, especialmente para as mais ansiosas, parece algo assim inconcebível ficar 3 horas assistindo uma aula, 2 horas, 2 horas e meia, fazendo uma prática com o seu corpo, porque assim, há muitos apelos distratores, né? Há muitas distrações. Então, você ficar 3 horas dedicadas exclusivamente para si, parece algo irracional, parece que você está fugindo da realidade, e realmente está, de uma realidade irreal.
de uma projeção de um inconsciente coletivo que está adoecido. Então, é claro que para a sua mente, que está o tempo inteiro mentindo para você, ela vai tentar te convencer que não vale a pena você dedicar 3 horas do seu dia para cuidar de você. Que existem outras formas de você fazer isso. Porque a sua mente, o cérebro humano, tem ali um mecanismo para nos manter na acomodação. E eu não vou falar disso agora, porque eu já estava indo para entrar nessa questão mais da neurociência. Pode passar dela. Depois, qualquer coisa, a gente abre aí para as perguntas, e, né, que a gente já está aí com quanto tempo? Só 23 minutos, né? Ou mais, está mais, né? Que eu entrei depois pelo celular. 30 minutos, beleza. O meu objetivo, gente, é encerrar nessa primeira sessão e deixar a segunda sessão mais para perguntas mesmo, tá? Então, eu coloquei aí essa canção, algumas de vocês devem conhecer, né? Que é aquela... O água me sangre, aire mi aliento y fuego mi espírito. E aí a gente já está entrando nos elementos, né? Viu como a gente estava conectada? Telepatia, gente, telepatia acontece o tempo inteiro. É bobagem vocês acharem que a gente não se comunica pela mente, telepaticamente. Os nossos pensamentos, 95% deles não são nem nossos, são captações. Nós temos uma glândula no nosso cérebro que é composta de cristais, de calcita. Esses cristais funcionam como antenas. Então, você tem aí todo o direito de dizer que não acredita em energia, e devemos respeitar as pessoas que dizem que não acreditam em energia. Porém, todos nós estamos sob as leis energéticas, as leis herméticas. Não há como fugir. Agora, a partir do momento em que você toma a decisão de acreditar que energia existe, mesmo que você não entenda muito bem como que isso se manifesta, como é que isso se estrutura, aí você começa a galgar o caminho rumo ao controle disso. É aí que a gente realmente começa a expandir e a nos reconectar com aqueles poderes que estão aqui dentro, né? Estão dentro de cada um dos nossos centros energéticos, né? Então, pode passar, Bela, por favor. Eu escolhi essa foto, vocês vão ver que ela vai ser a foto do fundo do restante da apresentação, porque aí a gente tem os 5 elementos se manifestando, né? A terra na areia da praia, na rocha, a água no mar, o fogo do sol, o ar dos ventos e o éter, representado pelo céu. E o céu não é o limite. Quando a gente toma consciência da dimensão dos nossos poderes, o céu é só o começo de tudo. O céu da nossa mente. Pode passar, Bela, por favor. Os primeiros 5 mestres, eu vou fazer o seguinte, como a gente já está aí quase em 40 minutos, eu vou deixar para contar essa historinha no final. E aí vocês me lembrem, tá? Por favor. Estou com o livro aqui aberto para contar essa historinha, que é muito linda. Pode passar. Aproveitar para beber uma aguinha. Então, pode deixar aí. Na sabedoria yogi, a gente chama os 5 elementos de tattvas, tá? Tattva, que é o elemento terra, apastattva, que é a água, Agni Tattva, que é o fogo, Vayu Tattva, que é o ar,
e a Kasha Tattva, que é o éter. Então, agora, quem aí está mais ligado já percebeu, né? Não é à toa que a gente fala em registros akáshicos, né? Vem de lá, do sânscrito. Pode passar, Bela, por favor. Então, esses 5 tattvas são os tattvas mais densos. Por isso que eu falei lá no começo, né? Esses 5 elementos que a gente trabalha, eles estão mais relacionados com a nossa matéria mesmo, com a nossa materialidade humana. Então, eles são os mais densos, os terrenos, são qualidades do nosso corpo e de toda a matéria do planeta. E eles se relacionam com 3 tipos de comportamento básicos, tá? São os comportamentos mais matrizes da nossa existência, que são chamados de gunas. Então, temos o guna sattva, que está relacionado à clareza, à iluminação. O gunas rajas, que está relacionado com a nossa força de vontade. E o gunas tamas, necessidade e instinto. Embora a gente não vá aprofundar nos gunas, eu achei importante trazer pelo menos aí a introdução desse termo, tá? Pode passar, Bela, por favor. Então, quando que esses elementos, a gente está sempre interagindo com eles, eles estão sempre nos influenciando. E aí existe a influência positiva e existe a influência negativa. E quando eu trago positivo e negativo, é dissociado, tá? Não está associado com bom e mal, com certo e errado, gente. Tá? Para quem já conhece aí as barras de Access, do sistema Access Consciousness, já está acostumado a falar disso, né? Que não existe certo e errado, que não existe bom e mal. As polaridades, positivo e negativo, elas são apenas polaridades, e elas são extremos de uma mesma frequência energética. Tá? Então, esses julgamentos de bom ou mal, certo e errado, é a nossa mente humana que atribui, tá? Para seguirmos limitados e limitantes. Então, como eu falei, esses 5 elementos, eles têm também os seus desequilíbrios, que são essas 5 projeções. Lobh, que é ganância, relacionado com a terra. Kam, que é a lascívia, a luxúria relacionada com a água. Fogo, que é relacionado com a ira, Krodh. O ar, relacionado ao apego, Moh. O éter, Ahanka, que é o ego, naquele aspecto limitante do ego. Então, o que seria esse aspecto limitante do ego? O ego, ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Então, quando a gente se deixa levar pelas animosidades do nosso ego, quando a gente deixa o nosso orgulho, as nossas projeções, né, aqueles julgamentos que nós temos a respeito de nós mesmos e dos outros, a gente se perde nessas 5 projeções, nesses desequilíbrios dos cinco elementos. E aí vocês vejam, né? A Terra está relacionada ao primeiro chakra, o chakra básico, que é o chakra que está relacionado à nossa sobrevivência. Então, quando estamos em desequilíbrio com o sentido do que é estar na matéria humana, nos tornamos gananciosos. E isso não necessariamente se aplica, na verdade, isso definitivamente não se aplica apenas às pessoas que estejam passando por uma situação de vulnerabilidade financeira. A ganância, ela pode acometer pessoas que são muito abastadas, né? que não têm qualquer problema financeiro monetário. Tá? A água, ela está relacionada ao segundo chakra, que é o chakra da sexualidade. Então, a luxúria dos mais diversos, desde aqueles desequilíbrios
de desejos sexuais que moralmente não são aceitáveis, né? Mas também aqueles sentimentos de posse, ciúmes, tudo isso está relacionado com esse elemento água, tá? E a sua projeção de desequilíbrio. O fogo, a ira, né? A raiva, se bem canalizada, o nosso fogo, essa energia de movimento, ela pode construir muita coisa, mas também pode queimar, né? O ar. O que é a física quântica? O que as sabedorias mais ancestrais falam, né? Da gente soltar. Quando a gente quer muito uma coisa, a chance disso acontecer é menor quanto maior for o nosso apego. Então, repetindo, quanto maior for o nosso apego para ter algo, para que algo aconteça, a gente reduz as probabilidades de que isso se manifeste, né? Então, você veja, quem é que consegue pegar o ar, né? Até que ponto a gente consegue realmente canalizar o ar, prender realmente, né? Isso é quase impossível. A gente pode até ter alguns sistemas, algumas tecnologias, mas se a gente tenta acumular um excesso que esse dispositivo, que essa tecnologia seja capaz de comportar, o que vai acontecer? Aquilo vai explodir. Um exemplo básico disso é a nossa panela de pressão. Né? Quem nunca ouviu falar ou até mesmo passou por uma situação de uma panela de pressão explodir? Porque não havia vazão para aquele ar circular. Né? Não havia por onde aquele ar circular. O dispositivo estava entupido. E o éter, o ego, gente, ele é muito ardiloso. Quando a gente pensa que está conseguindo algo, quando a gente pensa que se desprendeu de algum apego, ele vai lá com todo o seu jeitinho, cria uma situação para que a gente possa realmente enxergar, para que a gente possa enxergar se realmente a gente se desprendeu daquilo. Então, o ego espiritual é o pior de todos. A pessoa que se acha muito evoluída, porque é alguma liderança numa religião, ou porque passou anos num mosteiro. Esse é o pior ego, né? É o mais aprisionador de todos. Porque a partir do momento que a gente acha que já aprendeu tudo que tinha para aprender, a gente perde a oportunidade não só de aprender mais coisas, como de permitir que outras pessoas aprendam conosco, né? Então, por isso que no início eu falei de respeitar muito, né? Os momentos de cada pessoa, né? Respeitar quando uma pessoa não concorda com a gente. Eu costumo dizer para as pessoas, se você quiser aprender o que é respeito, eu acho que eu falei isso na nossa jornada, não lembro. Mas se você quiser verdadeiramente aprender o que é respeito, exercita olhar para os políticos com compaixão. Aquele político que você mais odeia, exercita olhar para ele com compaixão. Eu vou dizer para vocês que eu conquistei muito a respeito de mim mesma quando eu comecei a fazer esse exercício. Eu sou perfeita? Não, gente, claro que não. Mas a diferença entre a gente estar preso a esse arranca, né, e estar liberado, estar com o nosso ego equilibrado, é o exercício, é o constante exercício, é a amorosidade, é o respeito com o seu próprio processo e com o processo dos outros. Paciência, né? Pode passar, Bela, por favor.
Então, eu vou começar a falar. Eu acho que dá tempo de falar de pelo menos um desses, né, Bela? A gente tem que ir aí. Quanto tempo? Está aparecendo para você alguma mensagem? Não está aparecendo a mensagem. Vamos, só vamos. E se cair, pessoal, a gente volta no mesmo link, mas o Zoom está sendo generoso e quer saber de todos esses conhecimentos de uma vez só. Ele não quer interromper. Acontece. Fomos testados e agora presenteados. Eu até vi que realmente alguém comentou, até agora não apareceu mensagem de que vai cair. Então, assim, lob, a ganância. Como que a gente transmuta essa projeção? Existe uma grande diferença, gente, entre ganância e ambição. Uma nos leva ao aprisionamento. A outra nos leva à expansão. Então, experimente trocar a ganância de possuir algo pela ambição de compartilhar, de expandir o conhecimento. Expandir não só internamente, mas expandir, né? Dizem que uma pessoa meditando contagia outras 99. Em outras linhas de conhecimento, dizem que quando a gente trabalha energeticamente, a gente está alcançando 350 mil pessoas. A gente está com 28 pessoas aqui hoje. Então, quem for bom de conta, faz as contas aí de quantas pessoas talvez a gente esteja contribuindo para a transmutação energética nesse sentido, né? Então, essa ambição é que vai te conectar com o teu mestre interior, que vai revelar a qualidade do elemento terra, que vai revelar a tua qualidade de ser um mestre. Todos nós podemos ser mestres de nós mesmos. Às vezes, a gente precisa... Jeannie, precisa de... do you need translation? No, sorry, wasn't I got mistaken. I wanted to reply to Nicole a direct message that she was like, "Are you learning Portuguese that you're here?" No, don't worry. I'm really learning Portuguese. Go on with your thing. Thank you so much. Thank you. Então, tá. Então, nos conectar com... todos nós podemos ser mestres de nós mesmos. Porém, por vezes, pelo menos no momento inicial, podemos precisar de alguém para contribuir para esse nosso processo de alcançar a nossa maestria, né? E aí, depois que dominarmos a automaestria, nos tornarmos mestre de outras pessoas. Quando eu vou dar aula, palestra, eu passo o dia inteiro conectada, eu fico pensando no que eu vou falar, eu fico ali conversando com o universo, trocando uma ideia com ele, né? De meu Deus, e ele fica mandando informação para mim. E aí é muito interessante esse processo, né? De você realmente entrar nessa conexão, de você se permitir escolher as informações que você vai acessar, né? E veio muitas lembranças hoje que foram muito interessantes, né? Então, essa maestria, essa qualidade de maestria que nos permite acessar uma qualidade mental elevada, superior. É o exercício constante, tá? Constante. Eu vou contar para vocês uma coisa assim, eu decidi adotar uma alimentação vegetariana quando eu tinha 17 anos. Eu aboli embutidos, salsicha, hambúrguer, essas coisas, quando eu tinha 15 anos.
E com a mesma idade eu parei de tomar refrigerante. E eu era um ET, né, gente? Eu era um ET. Porque se hoje a gente ainda ouve críticas a respeito disso, imaginem há mais de 20 anos. Mas aí que está a grande brincadeira da vida. Nesse processo, recentemente, eu senti uma vontade de comer carne. E isso foi muito louco, né? E eu resolvi ceder a esse desejo. Porque lembra, zero julgamento, né? Como é que eu posso falar de algo se eu não sei como esse algo se manifesta? E aí eu tive essa experiência. Até que um dia, porque eu fiz isso algumas vezes, e era sempre a mesma coisa que eu tinha vontade de comer. Linguiça. Carne de porco sempre foi algo assim que me aguçava as papilas gustativas. E eu comi algumas vezes, menos de 10 vezes, até que um dia eu passei muito, muito mal, muito mal. E em meio àquele processo, eu sou muito tudo que acontece no meu corpo, eu busco analisar a linguagem psicossomática, né? O que esse sintoma no meu corpo físico está querendo transmitir de informação para mim, né? E eu estou falando disso para vocês entenderem como é que é essa conexão que a gente estabelece com o nosso mestre. E uma dessas vias, observar os sintomas do corpo sem mais. Ah, não, eu fiquei resfriada porque eu peguei vento. Eu fiquei resfriada porque eu peguei chuva e fiquei com a roupa molhada. Ah, eu passei mal porque eu comi uma coisa que me fez mal. E nesse processo, eu fui tendo várias informações. Passei o dia inteiro muito mal. Se tem uma coisa que mais me incomoda do passar mal, é o vomitar. E aí, cada vez que eu melhorava, nesse dia eu até compus umas letras, recebi aí umas canções, gravei uma delas, né? E pegava ali os meus livros de psicossomática, e até o momento que eu não fiz mais nada, eu só fiquei concentrada. O único jeito de eu não me sentir mal era cantando. Era a única... Eu começava a cantar, o mal-estar passava. Eu parava, o mal-estar voltava. Então, eu passei o dia inteiro quase cantando. Cantando, tocando tambor e recebendo essas informações, né? E a última das informações que me chegou foi: e aí, até quando você vai ficar fazendo isso só porque você está com vontade? Então, assim, eu sou casada com uma pessoa que come carne. O meu primeiro marido era uruguaio. Então, assim, eu sempre busquei respeitar as pessoas que comem carne. E isso, para mim, era meio conflitivo, porque principalmente depois que eu estive vegana por um tempo. Porque nesses movimentos tem uma coisa assim de que a gente tem que trazer as pessoas para a luz. Vamos trazer todo mundo para a luz, porque você não vai ascender, você vai ficar aí preso nesse planeta inferior. Se você não parar de comer carne, você está matando, você está se alimentando de medo. Eu sei que tudo isso é verdade. Mas eu também sei que cada um tem o seu tempo e o seu processo. Então, assim, mais uma vez eu volto para a questão do respeito. Porque a gente acaba se desrespeitando muito ou sendo desrespeitado
para olhar para os desrespeitos que a gente inflige aos outros também, tá? Então, procurem observar bastante isso, respeitar o momento de cada pessoa. Quanto mais vocês tiverem respeito pelos seus processos, quanto mais vocês se permitirem observar as comunicações que o corpo está passando para vocês, e aí eu sinto informar para vocês, até mesmo acidentes que parecem que foram provocados por outra pessoa, são linguagens, são informações, são comunicações do nosso eu superior para a gente olhar para algum comportamento, alguma atitude que a gente precisa transmutar, ressignificar. Algum pensamento, alguma crença que a gente precisa transmutar e ressignificar. Tá? Então, quando chegar no fogo, eu vou contar para vocês um exemplo de acidente. Pode passar, Bela, por favor. Então, a gente tem a água, né? Cam, a lascívia. Experimente soltar a luxúria e transmutar pelo amor compassivo. Liberte-se. E aí, aqui, gente, eu quero falar de uma coisa assim, eu vou buscar ser bem breve nisso, tá? Embora seja um tema bem complexo. Então, assim, apenas abram as suas mentes nesse momento, expandam, permitam-se expandir ainda mais, para que vocês possam acessar isso que eu vou falar para vocês, essa informação na sua plenitude e sem julgamentos. Com o movimento feminista, ele trouxe muitos ganhos para a gente. Mas lembra que não existe certo, errado, bom e mal, existem apenas polaridades, extremos que, por vezes, a gente precisa caminhar para chegar no caminho, para entender qual é o bendito do caminho do meio. Então, nesse processo de liberação da mulher, de liberdade da mulher, da gente se tornar dona do nosso corpo, está havendo muito abuso também. Tá? E agora vocês vão entender, talvez, um pouco mais o que é aquele ego corrompido. E como o ego é ardiloso e trama contra nós de todas as formas. Liberdade não é o mesmo que libertinagem. O seu corpo é um templo. Você tem o direito de fazer o que você bem entender com ele. E, independente da sua orientação sexual, eu tenho que te dizer que sexo indiscriminado tem a ver com essa luxúria. Tem a ver com a gente deixando o ego na posição de patrão ao invés de servo. É nesse momento que a gente perde a sacralidade. Quando a gente simplesmente acha que tem que atender a todos os nossos desejos, né? Então, a sociedade começou a colocar na mente das mulheres de que, e daí? Os homens transam com quem eles querem, com quantas eles querem, e não são difamados por isso. Eu vou fazer o mesmo. É essa a solução? Não. É o meu ponto de vista apenas. Tá? É um ponto de vista meu, baseado não só em teoria, mas nas minhas próprias experiências de vida. Tá? Então, procurem ter mais cuidado com o seu corpo nesse sentido. Questione mais os seus desejos. Liberte-se. E essa é a verdadeira liberdade. Então, mude sua atitude, conecte-se com sua dignidade, seja respeitosa com tudo e com todos. Troque a exploração pela doação. Inclusive, a exploração do seu próprio corpo, pela doação. Né? Procure observar mais
O que esses seus desejos estão querendo trazer de informação para você? O seu corpo está ansiando por prazer? Quais são as formas de ter prazer? Procure se lembrar o que te faz sentir prazer pela vida, o que te faz sentir tesão pela vida, o que te deixa mega excitada. A partir do momento que você se permitir observar isso, sua mente vai fazer isso aqui, ó. Porque você está com uma visão de prazer aqui. Aqui. E quando você pode ter isso aqui. É para além, é por isso que vocês não conseguem nem ver as minhas mãos mais. É para além. Tá? Pode passar, Bela, por favor. E agora o fogo. Antes de contar do fogo, eu vou contar de um acidente que eu tive há umas 3 semanas, talvez 4. Agora eu já não lembro mais. Ainda tenho aqui uma cicatriz, né, um vestígio do ocorrido. Eu cometi uma imprudência, né, e queimei as minhas mãos. Gente, as minhas mãos são ferramentas de trabalho. Elas são minhas ferramentas de trabalho. Eu não queimei o rosto por muito pouco, mas queimou meus cílios, queimou um pouco da minha sobrancelha. O universo ele foi muito misericordioso comigo de eu só ter queimado as minhas mãos. Porque queimou cabelo, queimou a roupa que eu estava vestindo. Como é que não queimou o meu rosto? Porque meu rosto também é uma ferramenta de trabalho. Né? Pode ser vaidade? Talvez. Talvez. Mas ele é uma ferramenta de trabalho. Inclusive, eu sigo uma mulher no Instagram que ela teve o corpo dela todo queimado, uma maratonista que estava participando de uma maratona e ela acabou entrando numa área de queimada, né? E aí eu fui buscar, né? Lembra? Psicossomática? O que significa queimar? Queimadura. Qual é a informação que a queimadura está querendo trazer para mim? Eu estava com muita raiva, gente. Muita raiva. E aí eu precisei me queimar para olhar para essa raiva e dialogar com essa raiva, com essa ira que estava me consumindo. Pois é, Jéssica, se você não sabia, agora você está sabendo. E se você voltar no momento que aconteceu isso, procure lembrar o que você estava passando. Provavelmente, você vai concluir que você também estava com uma ira contida. Né? Tá vendo? Ela está respondendo que é raiva mesmo. Então, como eu não olhei para a raiva, e eu vinha percebendo essa raiva, sabe? Mas eu estava negando ela. Então, isso é muito importante. Dialogar, trabalhar um sentimento, não é o mesmo que negar, gente. A gente não pode nem dar muita força para isso, mas a gente também não pode negar. Porque se a gente nega, a gente não tem nada para resolver. A gente não tem nada para trabalhar. A gente não tem com quem dialogar. Né? Se eu nego a existência de algo, eu não preciso olhar para isso. Porque isso não existe na minha mente racional, na minha mente consciente. Né? Então, como eu estava tentando jogar essa raiva para debaixo do tapete, né? E eu costumo dizer que a partir do momento que a gente expande a consciência, a partir do momento que a gente vê algo, a gente aprende algo, não tem como desver. Não tem. Você pode até achar que esqueceu, mas está lá registrado no teu inconsciente. Mais cedo ou mais tarde,
você vai ser cobrado desse conhecimento que você já adquiriu e que você está se recusando a movimentar, né? Então, a energia da raiva, se bem canalizada, ela nos move de um estado limitante e limitado para a expansão, né? Então, use a sua raiva para transmutar a negatividade em positividade. A sua consciência vai se elevar e você vai conseguir discernir melhor e realizar as suas escolhas diante das infinitas possibilidades que estão disponíveis para você. Pode passar, Bela, por favor. O ar. Eu já tinha dado ali mais ou menos, né, um spoilerzinho. O ar é desapegar, gente, é o soltar realmente. Permita-se mover-se com o sabor do ar, né? Voar, permita-se voar, né? Por que você vai se contentar com a finitude da materialidade diante do ilimitado universo? Lembra que a Kundalini é a energia da criação, e se a gente tem essa energia dentro de nós mesmos, nós somos habilitados a criar. O que nos impede de criar algo que a gente verdadeiramente quer e parar de criar algo que a gente não quer são as nossas escolhas. Então, é começar a escolher diariamente a expansão em detrimento da limitação. É escolher diariamente olhar para algo que você está camuflando, está jogando para debaixo do tapete. É escolher diariamente se conectar com esse poder primordial, com esse poder de manifestar. Ah, Jaque, mas eu quero ganhar na loteria, cara. Primeira pergunta, você joga? Ah, eu jogo. Ou não jogo. Se você não joga, então você já sabe o que você precisa fazer, né? Ah, eu jogo. Tá bom. E quando você joga querendo muito aquilo, ansiando, dizendo como você necessita desse prêmio, ou como seria bom você ganhar esse prêmio. Ou você joga como uma criança que brinca de bolinha de gude, de pega-pega. Eu estou usando esse exemplo bem mundano, gente, porque é o que a maioria das pessoas usam, né, para querer refutar a lei da ressonância, a lei da atração, os nossos poderes de manifestação da nossa realidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Experimentem coisas pequenas. Antes de dormir, pense em algo bem pequenininho que você gostaria que acontecesse no dia seguinte. Ah, eu gostaria de ganhar uma flor. Eu gostaria que alguém me desse um bom dia, logo assim que eu sair de casa. Eu gostaria que alguém sorrisse para mim, assim que eu botar os pés para fora de casa. Eu gostaria de ganhar um sorvete, um chocolate, um presente. Quanto mais amplo você deixar, mais você precisa ficar atento, né? Você pode ser preciso, mas escolha coisas pequenas. Quero ganhar uma flor. E pela manhã, lembre-se disso. Mas não diga nem à noite antes de dormir e nem pela manhã após acordar, eu gostaria ou eu quero. Experimente usar duas ferramentas. Universo, eu escolho ganhar uma flor hoje. O que se requer para que eu ganhe essa flor?
E, por uns instantes, visualize essa flor chegando até você, você sentindo o aroma dessa flor. E cada dia você pode ir escolhendo coisas maiores. Para algumas pessoas pode demorar mais, para outras pode demorar menos, mas não desista. Isso vai depender do quão arraigada estão as tuas crenças. E, infelizmente, essa escolha é uma escolha constante que você tem que fazer para ir liberando. Então, para algumas pessoas pode demorar mais, para outras pode ser mais rápido. Tudo é uma questão de realmente o quanto você permite a mudança acontecer na sua vida. Porque quando a gente permite a mudança acontecer na nossa vida, nem sempre as primeiras ocorrências são coisas assim que a gente aceita receber. Vocês acham que eu queria queimar a minha mão? Mas eu estava na permissão. Desde que eu escolhi expandir a minha mente até onde nem sei que eu posso chegar, eu estou nessa permissão de aprender de todas as formas, de receber a informação de todas as formas, de expandir o meu ser, não importa como que a lição chega até mim. Tá? Pode ir para a próxima, estava eu aqui mexendo no mouse. Gratidão, né? E o último elemento. Enquanto você estiver olhando para o seu próprio umbigo, e esse olhar para o próprio umbigo são esses olhares limitados, sabe? Eu não tenho isso, eu não consigo aquilo, a minha família é uma droga, a minha vida é horrível, as coisas boas só acontecem com os outros, não acontecem comigo. Good night. Você não vai conseguir enxergar a vastidão. Feche os olhos nesse momento. Feche os olhos nesse momento e procura silenciar a tua mente dos barulhos externos. Procure cada vez mais observar os sons mais próximos de você. Se você está sozinho no seu quarto, que sons? É que na minha casa tem vários sons, né? Mas permita ir internalizando essa escuta. Até que você possa ouvir apenas o som da sua respiração. E eu sei, vocês estão ouvindo alguns barulhos aqui da minha vizinhança. Mas concentrem-se no som da sua respiração. Não é para vocês controlarem a respiração, é para apenas ouvir a sua respiração. E agora permita-se ouvir, além da sua respiração, a minha voz. Pode reduzir o som da minha voz para que o som da sua respiração sobressaia sobre a minha voz e você ainda ouve a minha voz. E agora, além de ouvir a minha voz bem baixinha e a sua respiração, ouça o seu coração bater. Você pode começar apenas sentindo os seus batimentos cardíacos. Mas a partir desse sentir seus batimentos cardíacos,
procure ouvir também seus batimentos cardíacos. Você quase nem ouve mais a sua respiração. Agora você ouve a minha voz bem baixinha e os seus batimentos cardíacos. E a partir do seu coração, está aí bombeando o sangue por todo o seu corpo. Você ouve também esse sangue circulando todo o seu corpo. Circulando em suas veias, em suas artérias. Expanda essa percepção. Até que neste momento, tudo o que você percebe é um átomo pulsando, brilhando. Sim, você ouve o som dessa vibração atômica. Você sente o cheiro dessa vibração atômica. Você vê o brilho, você sente. Lentamente vai retornando, ouvindo o sangue que corre por suas veias, ouvindo seu coração pulsar, ouvindo sua respiração, ouvindo o som deste martelo batendo aqui no meu vizinho, ouvindo os sons da sua vizinhança. Coloque as suas mãos sobre os seus olhos. Comece a piscar os seus olhos e lentamente vá afastando as suas mãos. Bem, gostaria que vocês dessem um ok aí, ali nas reações. Já voltou, se está todo mundo bem. Eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Eu começo a fazer esse exercício, quando chega na hora do coração, eu já estou ouvindo o coração. E eu estou contando isso para vocês porque conforme vocês realizarem esse exercício diariamente, várias vezes no dia, se permitirem realmente realizar esse exercício, vocês vão ver como vocês conseguem ouvir o corpo de vocês, vocês vão ouvir quantos sons tem no corpo de vocês. Não é só aquele barulhinho de quando a gente está com gases, ou, né, ou zumbido no ouvido, né? Mas tem um som no ouvido, que é um som meio de sino, que quando vocês acessam um estado mais profundo de meditação, a primeira coisa que te traz de volta é esse som, que aí você percebe, opa, o que aconteceu? Né? É quase impossível a gente silenciar os pensamentos. O que é possível é a gente realizar exercícios que nos permitam direcionar nossa atenção para outras coisas que nos favorecem um processo de internalização e de não julgamento e de presença plena, mindfulness, né?
E isso é constante. É escolhendo não se apegar aos pensamentos e não julgar os pensamentos que ficam passando enquanto você está tentando meditar. Você começa na meditação, seja com um mantra, seja apenas observando a respiração, e aí daqui a pouco a mente vai para um pensamento, vai para outro, vai para outro, e você começa a ficar com raiva, porque perdeu a concentração da sua respiração, porque alguém te chamou e te interrompeu, porque o vizinho está fazendo barulho. E é isso que te tira do teu eixo e te coloca nesse olhar para o próprio umbigo. Porque, sim, a gente vai olhar para dentro, mas esse olhar para dentro não é o mesmo que olhar para o próprio umbigo. Parece que é a mesma coisa, né? Mas lembra que eu falei que o ego é ardiloso? É esse tipo de brincadeira que ele faz com a gente. Gratidão, Jéssica. É esse tipo de brincadeira que ele faz com a gente. Já estou encerrando. Pode passar para a próxima, Bela, por favor. Jamais. E, Jéssica, venha no sábado. Depois manda lá uma mensagem se você quiser mais informações. Nesses documentos que eu passei aí, tem, tem os meus contatos, tá? No segundo que eu passei. Mas é só pedir aí também o meu contato, né? Acho que todo mundo conseguiu. Então, Maia não é ilusão, ou Maia, né? Como alguns pronunciam. Não é Maia que é ilusão. Maia é um processo que nos dá a ilusão de estarmos separados. E por isso que as pessoas escolhem olhar para o próprio umbigo, ao invés de tomar consciência do conceito de somos todos um, da concepção de somos todos um. Maia não é bom nem mal. Ela apenas nos revela as polaridades de caminhos que nós podemos percorrer. Gratidão, Alegra. Entre um extremo e o outro. A escolha está em nossas mãos. Então, a minha sugestão é caminhe por esses extremos. Desfrute desses extremos. Aprecie e agradeça. Pode passar para o último, Bela, por favor. O último era igual ao anterior, esqueci de deletar. Mas nada é por acaso, né? Eu tenho uma coisa com 3, 6 e 9. 18 está dando 9. Eu acabei esquecendo só isso. Então, gente, agradecer a presença de todos vocês que conseguiram, puderam ficar até o final. Vocês vejam que, né, mesmo tendo feito esse roteirinho aí, a pessoa aqui fala bastante, né? Gratidão, Dani. Então, o meu convite é que vocês se permitam realmente ir além. Seja comigo na jornada de Kundalini, eu escolho que seja comigo, então agora vocês escolham do lado daí. A jornada, né, que tem aí o nome de Renascimento com Kundalini Yoga, é apenas para honrar a origem, o início do meu caminho como empreendedora holística, né, como terapeuta. Mas essa jornada, a gente vai ter aí algumas experiências usando técnicas. A Bruna lembrou da historinha, vou contar daqui a pouquinho. Se eu esquecer de novo, me lembra. Deixa eu só fazer esse convite aqui.
nessa jornada, eu trago experiências, técnicas, exercícios de comunicação consciente, de alinhamento energético por interior. Assim, as primeiras aulas, a gente tem... São 4 módulos, são 4 ciclos. E cada um desses ciclos é uma etapa de limpeza, né? Então, a gente vai aprofundando o processo de limpeza. É baseado num sistema que foi criado pelo Sri Singh Sahib, que é o mestre do Kundalini Yoga, mas eu uso ele apenas como um esqueletinho mesmo, né? Eu parto ali dessa brincadeira da limpeza da casa. Cada etapa de limpeza é uma etapa que vai aprofundando, né? Então, assim, no dia a dia, a gente só varre a casa, né? Dá ali aquela lavada de louça, mas tem aquele momento em que a gente passa um pano. Tem um outro momento que a gente tira os móveis do lugar, tira os livros e limpa todos os livros. E tem um momento em que a gente escolhe, inclusive, jogar coisas fora para que possa abrir espaço para receber coisas novas, né? Então, essas 4 etapas, que são esses 4 módulos, né? Esses 4 ciclos que são chamados de limpeza da casa, esses níveis de aprofundamento de limpeza do nosso corpo. Então, a jornada, além do benefício energético, ela tem benefícios físicos também. É uma desintoxicação do nosso corpo físico, do nosso corpo energético, da nossa mente, das nossas emoções, né? A gente vem acumulando muitas coisas. E aí o que a gente tem de bom fica enterrado embaixo de todo esse lixo. Já deve ter acontecido com vocês, né? De no momento que, não, vou doar um monte de coisa, tira tudo do armário, e aí você encontra uma roupa que quase não usa, mas você adora aquela roupa te traz boas lembranças, e você fica escolhendo usar aquela roupa só em momentos especiais, porque você se esquece de que cada dia da tua vida é especial. E o exercício que vocês fizeram agora há pouco foi para lembrar de como cada dia é especial. Porque aí no teu corpo está acontecendo zilhões de coisas ao mesmo tempo que você nem precisa se preocupar. Que sabedoria incrível, né? Que nós temos e a gente nem dá atenção. Muitas vezes, você pode nem estar se dando conta. Talvez hoje você tenha parado para pensar em como teu coração trabalha sem que você precise fazer nada, dar nenhum comando. Não é como levantar da cama, que você precisa ter um impulso de sair da cama. Não é como levantar esse copo e levar até a boca, porque o teu corpo te dando sinais de que você já está desidratado, né? Então, a jornada ela traz essa reconexão com o teu corpo para que você possa expandir a tua percepção e a tua comunicação com esse eu superior. É isso que a jornada vai proporcionar para vocês. E a partir daí, é como eu coloquei lá no início, nem o céu é o limite. Porque a partir do momento que você estabelecer uma conexão, eu não vou dizer para você que as coisas vão ficar mais fáceis. Ou melhor, eu não vou dizer para você que as coisas vão ficar mais simples, mas é fácil.
É complexo, é fácil. Demanda escolhas constantes. Demanda afirmar e reafirmar diariamente. Mas em algum momento vai ficar automático. Assim como a sua respiração e os seus batimentos cardíacos. E aí você vai ter novos desafios. Mas aí você já vai ter entendido que você é capaz de superar qualquer desafio. Você só precisa manter a sua alegria constantemente. A sua força de viver. O seu desejo de aprender. E o seu respeito pelo seu processo. Então, eu vi que a Bela passou aí para vocês que queiram, né, contribuir, porque identificaram aí que receberam um grande presente, né? Ninguém é obrigado, tá, gente? Se você não pode, ou se você acha que isso não trouxe nenhuma contribuição para vocês, que tudo que eu falei foi bobagem, vocês já sabiam, tudo bem também. Mas fiquem à vontade, tá? Já foi passado todos os dados aí, se vocês quiserem deixar alguma contribuição em retorno a essa minha contribuição, eu agradeço bastante. E venham para a jornada. Se vocês já gostaram do que aconteceu aqui hoje, imagina em 12 encontros, gente. Serão 12 encontros. Todo sábado, me ouvindo falar. E, principalmente, ouvindo os seus corpos falarem, o seu eu superior se comunicar contigo através dessa grande ferramenta, deste grande presente que é o seu corpo. Desejo a vocês uma linda noite, uma linda vida. Se quiserem fazer perguntas. Sou eu que tenho que abrir os microfones? É isso, Nicole? Nicole me mandou aqui uma mensagem. Cada um consegue abrir o seu. Muito, muito grata, gente. Fiquem à vontade para fazerem as perguntas que quiserem. Eu queria agradecer a tudo que você trouxe para a gente, Jaque. Queria dizer para quem está presente que no sábado passado eu participei da aula inaugural, que foi realmente muito impactante, muito energizante, desafiante no momento que a gente estava realizando, que foi realmente muito legal, muito legal. Obrigada, Jaque. A Jéssica está cobrando a história. Os primeiros 5 mestres. Vou até botar aqui assim. Muito bela nos Shastras sobre a interação desses elementos cósmicos do interno superior com os elementos microcósmicos do interno inferior. Havia um sadhaka, pessoa no caminho espiritual, meigo e humilde. Em suas viagens, ele aprendia com cada mestre que encontrava. Os primeiros 5 mestres foram os 5 tattvas, elementos brutos do universo. Mãe Terra, vento, o ar, céu, o éter, água e fogo. Ele aprendeu primeiro com a Mãe Terra. Assim como o primeiro professor de uma criança é a mãe. A Mãe Terra ensinou o sadhaka. Ela ensinou a lição do perdão. Muito embora o homem amontoe montanhas de lixo e produza poluição sobre a Mãe Terra, ela, em troca, oferece minerais valiosos e alimento sem os quais o homem não poderia sobreviver. O sadhaka aprendeu a lição que, para todos os abusos, críticas e negatividade que ele recebe do mundo exterior, ele deve retribuir com força espiritual, conhecimento de si mesmo e perdão amoroso. O vento ensinou-o a ser desapegado. Ele deve estar constantemente em movimento para alcançar o máximo possível de almas perfeitamente desenvolvidas. O vento é sutil.
não é perceptível aos olhos. Os hábitos do sadhaka devem ser sutis. E não um livro aberto para todos lerem. Ele deve ser um místico, viver nas profundezas do espírito, e não na superfície da existência. O céu, que é todo permeável, o ensinou a permanecer puro e imaculado. E ensinou-lhe a sutileza. O éter é o mais sutil dos 5 elementos. Similarmente, o ser também é sutil. As nuvens do céu apenas surgem para colori-lo. Na realidade, o céu é sempre azul. A sujeira desta vida somente aparece para manchar a alma. Na realidade, a alma nunca pode ser manchada. A água ensinou a ser tranquilo e piedoso com as outras pessoas e o ensinou a lavar e purificar todos aqueles que entram em contato com ele. Da mesma maneira que a água está sempre fluindo, o sadhaka deve estar continuamente se movimentando e prosseguindo, sem nunca estagnar. O fogo foi seu 5º mestre. O fogo é esplendor. Um sadhaka com a iluminação espiritual deve queimar para limpar as impurezas das pessoas que vêm até ele. O fogo afasta o frio ao fornecer afeto e calor. Da mesma forma, o sadhaka deve eliminar o medo e o temor da ignorância das pessoas, dando-lhes consolo e conforto espirituais. Ele tornou-se o maior dos mestres, porque relacionou conscientemente suas essências inconscientes, a poderosa influência de seus 5 elementos, a esses 5 mestres do universo. Gratidão, Jéssica, por ter perguntado. Não? Os mais tímidos mandam aqui no chat, né? Gratidão, gente. Gratidão aí pelo retorno de vocês. É muito... Bem, vocês devem ter percebido, né? Como eu me inflamo, me excito, me comovo. Só falta entrar em ebulição, né? Na verdade, eu estou em ebulição aqui, meu Deus. Gratidão por por estarem abertos a receber esse meu compartilhamento. Gratidão mesmo. Ah, tem gente falando que vai estar sábado. Gostei. Não vi quem é que passou rápido aqui. Gratidão, Lincoln. Qualquer coisa me manda uma mensagem lá. Bem, mais um para sábado. Que ótimo. Bem, posso soltar aquela música que você trouxe? Posso? Sim, pode. A gente finaliza com ela. Fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre.